Saudações, indivíduos. No Entre o Ser e o Mundo, fala-se de conflitos invisíveis, de indivíduos inquietos e dessas tensões silenciosas entre o que somos e a vida que acabamos vivendo. E sabe aquela frase que aparece quase em todo lugar? De post de Instagram a palestra motivacional. A frase que é atribuída a Aristóteles. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Escutamos tanto que ela quase perde o peso. Vira um clichê elegante que circulam tanto que acabam não atravessando mais ninguém. Mas por trás dessa simplicidade toda, existe uma grande provocação. Porque essa frase não está falando de excelência. Percebam, ela está falando de identidade. E é isso que este episódio propõe, resgatar o poder real dessa ideia. Então estamos aqui no segundo episódio da série Ofícios de Si, Arquiteturas do Ser. No primeiro vimos aquela estrutura nossa que devemos reforçar, devemos ter paz, aquela estrutura que deve ser habitável. E hoje vamos falar como esse ser se forma. A ideia é entender como as pequenas coisas que fazemos no piloto automático, dia após dia, são exatamente as que estão nos esculpindo. É sobre a ponte entre o discurso e a rotina. Porque, no fundo, o que uma pessoa pratica é infinitamente mais revelador do que aquilo que ela só diz que valoriza. Então, como a sabedoria de milênios continua sendo uma ferramenta brutalmente eficaz para navegar o caos contemporâneo? Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona, será de grande valia para a gente. Eu agradeço esta ação. Eu estou um pouco rouco, mas estou aqui para cumprir com vocês a busca pelo saber, do autoconhecimento, que é o que sempre prometi neste podcast. Então vamos lá, a primeira parte da frase ela é direta. Somos o que fazemos repetidamente. Eu me baseei num artigo para guiar neste episódio. Então ele sustenta algo que, quando levado a sério, é bastante desconfortável. Vejam que nossa identidade é muito mais produto dos nossos comportamentos do que dos nossos desejos, intenções ou sonhos. Isso incomoda porque desloca o centro da análise. É como se dissesse, não importa tanto o que você tenha de bom no coração, importa se você age de forma boa. O desconforto está aí, porque essa ideia tira o foco do nosso mundo interno, que só a gente conhece, e coloca o holofote nos nossos atos, que todo mundo pode ver. Nossa cultura é profundamente indulgente com a intenção. Como exemplo, a intenção foi boa, mas eu quis, mas eu tentei. A provocação atribuída a Aristóteles ignora tudo isso. Ela não pergunta o que você pretendia, ela pergunta o que você fez. E mais, o que você repete. Identidade, nesse sentido, não é projeto, é o padrão. Não é o que você planeja fazer amanhã. É o que você fez hoje, ontem e anteontem. É a regularidade que te expõe. Quando a gente olha por esse ângulo, exemplos banais ganham um peso moral. Pontualidade, por exemplo, costuma ser tratada como logística, organização, agenda. Mas dentro dessa lógica, pontualidade é a linguagem ética. Chegar no horário repetidamente não é só eficiência, é uma forma concreta de dizer: o seu tempo importa. O mesmo vale para ouvir alguém de verdade, sem dividir a atenção com o celular, sem simular presença. Uma vez é gesto. Repetidamente é caráter. Uma ação isolada é só um ponto no mapa. Chegar no horário uma vez não te torna pontual. Ouvir uma vez não te torna alguém atento. Cumprir um prazo uma vez não te torna confiável. Mas quando isso se repete, o ponto vira linha. A linha vira trajeto, e esse trajeto, reputação. Você já não está mais apenas fazendo coisas, está se tornando alguém. Estes pequenos atos são tijolos, sozinhos parecem irrelevantes, juntos constroem o edifício interior do caráter. Isso muda completamente a forma de pensar a identidade. Ela deixa de ser algo que se descobre como se estivesse escondida em algum lugar profundo e passa a ser algo que se constrói ativamente, microdecisão por microdecisão. É uma ideia que devolve o poder, mas cobra um preço. Porque se a identidade é prática, não existe terceirização do caráter. Ela é consequência direta da conduta cotidiana. Isso fica ainda mais claro no contexto profissional. Ninguém se torna um bom líder porque fez um discurso inspirador uma vez.
Liderança não nasce de um evento, nasce de repetição. Uma pessoa se torna líder porque dia após dia ouve, sustenta, dá crédito, assume erro e cria clareza. É a consistência que constrói a autoridade, não a performance. Dizer isso num tempo obcecado por imagem e performance é quase uma heresia. Essa ideia de consistência conduz diretamente à segunda parte da frase. E é aqui que a provocação se aprofunda. Segura aí na cadeira, segura aí no carro, segura aí na academia. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Isso confronta frontalmente a forma como a cultura contemporânea entende sucesso. Vivemos numa civilização dos picos, dos momentos, dos acontecimentos. Celebram-se o golaço na final, o discurso do Oscar, o lançamento que explode, o vídeo que viraliza. Vê-se o palco, a performance, o recorde final. No episódio anterior, o tema foi a perfeição. Aqui aparece mais uma obsessão, o ato, um instante brilhante. A frase, contudo, desloca o olhar. Vejam, ela afirma: excelência não é o pico, excelência é o processo que torna o pico inevitável. A excelência é um padrão elevado e estável de desempenho. A palavra decisiva é estável. Estamos falando de algo que se sustenta e permanece quando o entusiasmo passa, quando não há plateia, quando não há recompensa. Pensemos nos atletas de elite. A gente vê a medalha, que dura minutos, mas não vemos os anos acordando às 5 da manhã, a dieta repetitiva, dor crônica, as sessões intermináveis de fisioterapia, a monotonia, o tédio, a desistência recusada. O ato da vitória é apenas a ponta do iceberg. O ponto real da coisa é o hábito de dedicação extrema. O mesmo vale para a música. Excelência não é o show, é alguém sozinho lá no quarto, repetindo as escalas, errando, corrigindo, até o movimento deixar de ser esforço e se tornar corpo. O que depois é chamado de genialidade, quase sempre foi um hábito cultivado no escuro, longe do aplauso, longe do reconhecimento, longe da narrativa bonita. Vale também para o escritor que reescreve a mesma página 10 vezes, para cientistas que repetem o mesmo experimento centenas de vezes, para qualquer trabalho sério em qualquer área. A excelência não acontece, ela se constrói. Quase sempre ela se constrói num território pouco glamouroso, o da repetição. Isso desmonta essa fantasia do talento como milagre e revela algo mais exigente. Virtuosidade é a rotina levada a sério. Pense. Tá bom, a filosofia é muito poderosa. É impossível ignorar a seguinte pergunta. Talvez de você que está nos ouvindo agora aí no trânsito, talvez cansado, talvez pensando, ótimo, mais uma coisa que eu deveria estar fazendo e não faço. E é aqui que entra o velho combustível da mudança moderna, a culpa. Ou seu primo mais sofisticado, performance. No primeiro episódio, já havia um compromisso explícito que esta série não está construída em cima de falha, cobrança ou idealização. 2026 não começa como palco, ele começa como estrutura, ofícios de si, arquiteturas do ser. Portanto, se hábitos importam, o desafio não é inspirar, é construir a ponte, porque entre entender a importância dos hábitos e conseguir construir existe quase sempre um abismo. Vamos construir essa ponte. Saímos um pouco da filosofia e entramos no campo da engenharia do comportamento. Não de forma milagrosa, mas de forma prática. Vocês verão. Porque temos aqui a primeira estratégia, talvez seja a mais negligenciada. Definir comportamentos absurdamente específicos. Metas vagas são esteticamente bonitas, mas operacionalmente inúteis. Como exemplo, eu quero ser mais saudável, quero ler mais, quero mudar de vida. O cérebro não sabe o que fazer com isso. Não há ação, não há início, não há critério. Anos atrás, quando eu fui atrás de um material filosófico, uma das primeiras fontes que chamou minha atenção foi o Matteo Salvadori. Foi muito importante para mim adentrar ao mundo da filosofia. Eu recomendo muito o Matteo Salvadori. E agora, recentemente, uma dessas caixas de pergunta, alguém pediu dicas para ler mais. A resposta dele foi desconcertantemente simples. Ele disse: marque hora e marque a duração. 10 minutos por dia, dependente dos números de página. O contraste foi demais. Muitas pessoas decidem ler mais, compram 10 livros, empilham tudo do lado da cama, criam o que depois passam a chamar de pilha da vergonha. Livros parados, meses passando, e aquela culpa muda cada vez que os olhos cruzam com aquela estante. A proposta aqui é outra. Em vez de comprar 10 livros, é definir:
eu vou ler uma página do livro X todos os dias depois de escovar os dentes à noite. Uma página, um livro, um horário e um gatilho. A ação fica clara, mensurável, pequena. A especificidade remove a barreira da decisão. E depois de escovar os dentes, induz a segunda estratégia, o gatilho. O que hoje se chama de empilhamento de hábitos. Um comportamento novo é acoplado a um comportamento antigo. Depois do café da manhã, meditar por 2 minutos. Depois de desligar o computador, caminhar 5. Depois de escovar os dentes, ler uma página. O hábito consolidado funciona como alarme psicológico. Isso é incomparavelmente mais eficaz do que depender da força de vontade. Um recurso instável, finito e dramaticamente superestimado. A terceira estratégia, talvez mais libertadora, é começar pequeno. Então vamos lá, primeiro definimos a meta, colocamos junto com o gatilho e agora a terceira estratégia, que existe uma fantasia recorrente de reinício total. Segunda-feira tudo muda, academia todo dia, dieta, livro por semana, idioma novo. Na terça, nada mais existe. A armadilha de tudo ou nada. Aqui, a defesa é do oposto. Começar tão pequeno que seja quase ridículo não fazer. Quer criar um hábito de se exercitar? Uma flexão por dia, uma. Porque no início, o objetivo não é a performance, é a identidade. Não é esse resultado, é essa sinapse criada, é ensinar o cérebro que sou alguém que se exercita todos os dias, mesmo que seja por 1 minuto. A intensidade vem depois. Primeiro vamos começar de forma lúcida. A quarta estratégia é monitorar. Um calendário, um caderno, um aplicativo, um X por dia. Isso cria um incentivo psicológico silencioso. Não quebrar a sequência. Eu mesmo subestimava isso até ver uma situação curiosa. Minha esposa montou uma matriz de valores para atingir um objetivo financeiro. Cada depósito a gente ia marcando um X naquela matriz de valores. Então, o avanço era visualmente registrado. Aconteceu algo mais ou menos assim. Tinha uma meta de R$1.000 e a matriz para ser marcada para dar R$1.000. No meio desse processo ela falou, não, vamos fazer agora de 500 e vamos marcando. Porque o meu objetivo mental era preencher a tabela toda para completar os R$1.000. Como exemplo aqui. Só que mudou para 500, eu fiquei assim, onde que eu marco? Será que eu tenho que marcar em coluna, em linha? Então eu já não sabia mais o que estava sendo construído. Isso mostra o ponto central. O monitoramento só funciona quando existe referência, quando há clareza de processo, quando o hábito forma uma cadeia visível. Este comportamento cria um ciclo de feedback positivo. E mais, permite ajuste. Se o plano era correr de manhã, mas a energia aparece no fim da tarde, o hábito não é abandonado, ele é adaptado. Porque hábito não é sentença, é sistema vivo. No meu caso, eu teria que imprimir outra matriz para completar o valor de 500 e eu voltaria a ter o meu objetivo de preencher a folha toda. Existe, contudo, uma nuance decisiva. Nada disso se refere a uma repetição robótica, cega, um piloto automático. Isso pode criar hábitos, sem dúvida, mas não necessariamente hábitos de excelência. Então, estamos falando aqui da repetição consciente, que leva a uma pergunta inevitável. Onde entra a disciplina nisso. Porque no início de qualquer projeto novo, a motivação costuma ser alta. Há entusiasmo, a energia, a promessa. Mas a motivação passa. E então? E aí que a disciplina assume o volante. A motivação funciona como o impulso que coloca o carro em movimento. A disciplina é o motor que mantém o trajeto quando a estrada fica longa, monótona e inclinada. Disciplina é cumprir o combinado consigo mesmo quando a vontade é zero. Contudo, a repetição consciente acrescenta uma camada fundamental. Não se trata apenas de fazer, trata-se de fazer prestando atenção. Isso introduz um risco real que precisa ser nomeado. Essa filosofia poderia levar a um autojulgamento paralisante. Se somos o que fazemos repetidamente, então qualquer deslize, qualquer dia de preguiça poderia virar uma crise de identidade. Hoje eu não fiz, logo sou fracasso. Esse risco existe. E é exatamente por isso que a noção de consciência é central. Não se trata de perfeccionismo, trata-se de atenção. Repetição consciente é o atleta que revê a gravação do próprio treino para ajustar o movimento. É o escritor que relê o que escreveu para lapidar uma frase. É a pergunta contínua. Como posso fazer isso um pouco melhor amanhã? Isso significa reduzir a distância entre o comportamento público e o privado, entre o que se exibe e o que se pratica, entre a imagem e a estrutura. Com o tempo, essa atenção transforma um hábito simples em um caminho para a maestria.
Não se trata de se punir pelo erro, mas de estar presente o suficiente para aprender com ele. E quando tudo isso é trazido para o nosso mundo, para o século XXI, a conversa deixa de ser abstrata. Ela se torna direta. Em alguns pontos, inevitavelmente incômoda, justamente por vivermos imersos em notificações, pressões por produtividade, vidas editadas, essa sabedoria antiga se torna mais atual do que nunca. O processo discutido aqui, repetição diária, discreta, consciente, é quase completamente invisível. Nas redes, vê-se a foto da linha de chegada na maratona. Não vemos os treinos às 5 horas da manhã na chuva. Vimos a promoção no LinkedIn, não as noites em claro, o estudo acumulado, as falhas, os reajustes, o trabalho emocional silencioso. Isso produz uma ilusão perigosa, a do sucesso instantâneo. E essa ilusão desvaloriza o processo, leva à comparação constante entre bastidores caóticos e palcos perfeitamente iluminados. E prestem atenção, é aqui que emerge esse grande paradoxo da nossa era. As mesmas plataformas que exibem resultados são as que mais corroem o foco e concentração. Exatamente as duas matérias-primas essenciais para construir hábitos invisíveis. A ferramenta que expõe a excelência é, muitas vezes, a mesma que nos treina para o oposto dela. Gratificação imediata, estímulo rápido, fragmentação. Tudo aquilo que se opõe frontalmente ao trabalho paciente, repetido, demorado, que um hábito exige. Soma-se isso ao excesso permanente das escolhas. O que assistir, o que ler, o que ouvir, o que acompanhar. Nesse mar de opções, hábitos passam a funcionar como leme. O hábito de pegar o celular ao acordar versus o hábito de ler 10 páginas. O hábito de construir informação superficial versus o de buscar fontes que exigem tempo. No curto prazo, isso parece irrelevante, mas ao longo dos anos, imaginem, essas pequenas escolhas automatizadas em hábitos definem a trajetória de uma vida completamente diferente. Então, vou deixar os questionamentos. Se identidade é o que se repete, quem seus hábitos estão te transformando? E se alguém observasse apenas a sua rotina, quem essa pessoa diria que você é? Pense. Um resumo para fixação. Hoje ficou claro que identidade não é intenção, é repetição. Não é o que se admira, é o que se pratica. A excelência não mora no ato isolado, mas no padrão que se sustenta. Hábitos pequenos constroem caráter, consistência, cria identidade. E repetição consistente transforma a rotina em caminho. No mundo dos picos, dos palcos e da gratidão imediata, o trabalho invisível, diário, discreto, atento, continua sendo o que realmente esculpe quem alguém se torna. Então, indicações culturais, Aristóteles Ética a Nicômaco. É a base conceitual para o que foi discutido aqui. Também o filme Whiplash, de 2014, é um retrato extremo da relação entre o hábito, disciplina, obsessão e excelência. Ótimo para problematizar o limite entre treino, identidade e destruição. Então, encerrando aí mais um episódio, antes eu gostaria de pedir você para realmente comentar e compartilhar com os amigos. Então já pode aproveitar e encaminhar aí para a galera para curtir e ter aí essa visão mais aberta para a gente ter um 2026 melhor. Tudo isso conduz uma visão exigente, ao mesmo tempo profundamente concreta. Uma visão que desloca o foco dos grandes palcos para a qualidade das pequenas escolhas diárias. Menos fascínio por projetos grandiosos, mais atenção à forma como os dias estão organizados. Porque identidade não é destino, é construção. É o resultado acumulado das rotinas, daquilo que se repete quando não há plateia. Nesse sentido, excelência em qualquer campo não é um raio que cai do céu, não é sorte, não é genialidade pura. É um padrão que emerge da consistência do trabalho deliberado realizado dia após dia. E pessoal, isso não é autoajuda, é a aplicação prática de uma filosofia transformadora, mas não tem problema algum a gente se autoajudar aqui com o Entre o Ser e o Mundo. E para fechar, eu vou deixar aqui uma provocação. Então, a gente fala um pouco aqui sobre, entre aspas, aí, esculpir um caráter. Esse caráter, ele não vive no ar. Ele precisa de mundo, corpo, gesto, resistência. Então, no próximo episódio, a gente desce da estrutura e entra no contato, porque toda a arquitetura da vida se prova, no fim, no modo como a gente trabalha, toca e habita o mundo. É o tema do nosso último episódio da série. Entre o ser e o mundo, sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo, pessoal!